Bom dia, meus inúmeros seguidores. Novamente eu estou aqui hoje, dia 21/3/2022, falar mais um tema aí para vocês ficarem espertos. É um tema que, de certa forma, pode ocorrer com vocês, Ou você que tem irmão, parente, amigo, e um dia um deles vão chegar, bater na sua porta e dizer: meu amigo, você mora no meu coração, eu gostaria que você fosse meu fiador, porque eu estou alugando um ponto comercial, uma residência, etc e tal. Isso é para você. Abra os olhos, porque o fiador responde na mesma proporção do locatário. Vou lá explicar. Meu nome é Jorge Cardoso. Tenha dúvida, mande, compartilhe. Não deixe cair o canal, meu amigo. Eu preciso de vocês, beleza? Então vamos lá, ó. Contrato de locação de imóvel residencial ou comercial, bens de família do fiador, penhorabilidade. Saiu agora, quentinha, dia 15/3, a publicação do STF. Então diz lá, a fiança, ela é denominada, por exemplo, um calção fidejussório, previsto no artigo 818 até 839. Eu vou explicar aqui, vou ler os artigos só para você entender o que é fiança no Código Civil, artigo 818, 839 do Código Civil. Diz lá o artigo 818: pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não cumpra. Ou seja, se aquele amigo seu do peito falou fiança, alugou, não pagou, vai para você, que é o fiador. Você dança. E mesmo não vem naquela história que antes, o bem de família não entrava. Bem de família é aquele que você só tem uma casa, ou aquele que você vai pela lei, e diz lá na lei que aquela casa é um bem de família que será para toda a sua vida. Você crava, a lei permite você cravar o bem de família para algumas questões. Era previsto no código que esse bem de família ele era impenhorável para todas as questões. Só que a força dos locadores é tão grande que alterou e foi para julgamento. Aí tinha previsão de penhorabilidade só para questão de contrato residencial. Só que agora, mês de março, dia 15, fresquinho agora, o STF bateu o martelo que vale tanto na esfera comercial quanto na esfera residencial. Ou seja, assinou o contrato, você se torna devedor junto do locatário. Beleza? Diz o artigo 819, a fiança dá-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. Você assinou, meu amigo, e dançou. 819 foi vetado. Desculpa aí. 820 pode ser estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Você pode, o fiador lá pode assumir a dívida do devedor. 821, as dívidas futuras podem ser objeto de fiança, mas o fiador, neste caso, não será demandado, senão depois que se fizer a certa e líquida a obrigação do principal devedor. Se você assinou um contrato de um ano, acabou. Mas dentro de um ano você responde. Não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador. Veja você, hein? O locatário não pagou, a dona do imóvel, tanto comercial, entra com a ação e todas aquelas despesas, custas, honorário, taxas, etc, ela vai englobar no custo, no total da demanda, e você vai arcar com isso junto com o devedor. Claro, se o devedor, a gente está falando de fiança, se o devedor não tiver condições, 100% você, entendeu? 823. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas. E quando exceder o valor da dívida ou for mais oneroso que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. É óbvio. Se você assinou de 100, é 100. Vem uma dívida de 200, você vai pagar sobre a dívida que você assinou. 824. As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor, ok? Parágrafo único. A exceção estabelecida nesse artigo não abrange os casos de mútuo feito a menor. Isso é interessante.
Quando alguém houver, 825, quando alguém houver de oferecer fiador, o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo, se não for pessoa idônea, domiciliada no município, onde tenha de prestar a fiança e não possua bem suficiente para cumprir a obrigação. Isso é importante, porque o cara pode chegar lá para alugar seu negócio e botar um bandido preso como fiador. Não vale a pena, você vai executar o cara como? É mané, tá lascado. Você vai perder tanto para o devedor como para o fiador. E o último, 826, se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído. Nesse caso, se o cara se quebrar, aí você vai falar com o devedor, olha, substitui esse fiador que está quebrado. Então vamos lá. Tem um autor considerado, chama Flávio Tartucci, lá do Paraná, muito forte na área de processo civil, diz lá: o contrato é celebrado entre fiador e o credor, assumindo primeiro a responsabilidade em existir um débito propriamente dito. Vou repetir: o contrato é celebrado entre o fiador e o credor, assumindo primeiro, que é o fiador, uma responsabilidade sem existir o débito propriamente dito. Ou seja, o locador assina com o locatário contrato de locação e você assina com o fiador. Em princípio, o locador não precisa cobrar do locatário, ele já vai direto em você. Tchau, meu amigo. A dívida, você assume o devedor. Não tem a ordem de que eu tenho que executar primeiro o vendedor. Não, nesse caso você assina 100% a dívida do devedor ou do locatário. Você está entendendo? Não tenha dúvida. Você assinou, é a pior de todas. A dívidas que o fiador assume é essa, principalmente em contrato de locação. Porque quando é outro contrato, você mesmo fiador, o bem de família está fora, como está lá na frente eu vou falar. Então, continuando, a fiança constitui uma garantia pessoal, em que todo o patrimônio, olha isso, todo o patrimônio do fiador, desde a cueca até a peruca, responde pela dívida, não se confundindo com as garantias reais, caso do penhor, da hipoteca e da anticrese. Palavras difíceis que está no Código Civil. Mas o STF Civil chegou ao STF há algum tempo atrás a questão contrato residencial e contrato comercial. O residencial de locação já era previsto o fiador responder com o seu bem de família. Mas o contrato comercial não tinha sido discutido, tinha tirado fora. Agora veio essa questão para o STF e ele decidiu que o contrato de locação comercial, ele também tem direito a penhorar o bem de família. O artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009 de 1990 diz o seguinte: a impenhorabilidade é oponível a qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de outra natureza, salvo, ou seja, exceção, quando por obrigação decorrente da fiança concedida no contrato de locação. Você entendeu? Todos os outros, se você for fiador, o bem de família, ele vai estar protegido. Mas se você, por exemplo, se você for assinar como fiador no contrato de locação, tanto comercial como residencial, o seu bem lacrado considerado como bem de família, irá para a penhora. Não tenha dúvida disso. Portanto, o tribunal, por maioria, decidiu: é constitucional a penhora de bens de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Perfeito? Então fica aqui o alerta. Portanto, se você tem bens e vai ser fiador, é perigosíssimo. Muito perigoso. Toma cuidado. Antes de ser fiador, contrate um especialista, aqui da sua confiança, é óbvio, e discuta com ele, porque não tem saída, você não escapa. Portanto, para finalizar, visando conferir estabilidade ao pronunciamento pelo STF acerca da controvérsia
qual seja a penhorabilidade de bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial, mediante sistemática de precedentes garantindo a aplicação uniforme da Constituição Federal. Restou configurado a relevância da matéria nas perspectivas econômicas, social e jurídica nos termos do artigo 1035, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Portanto, para finalizar, foi súmula 549 STJ sobre o tema, dispondo que é válida a penhora de bem de família pertencente ao fiador de contrato de locação. Súmula 549. Vai lá no Google, STJ, sumulou, tchau. E para confirmar tal decisão, o Supremo, em decisão agora finalizada 15/3, visando a aplicação uniforme da Constituição Federal, a Suprema Corte fez o quê? Entendeu pela constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente ao fiador do contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Portanto, liquidou. Estava ainda em discussão o seguinte, que era só para locação residencial. Agora não, unificou. PT, saudações. Se você for fiador, toma cuidado. Seu bem, qualquer deles, vai para penhora. Beleza? Beijo no coração. Jorge Cardoso, especialista trabalhista, processo civil e direito civil. Precisando, dúvida, mande para mim. Estarei aqui à disposição. Abraço.